Pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas de cálculo. Nesse segundo módulo, nós vamos estudar as derivadas. Derivadas são bastante simples de serem estudadas. Talvez seja o conceito mais simples de cálculo. Entretanto, a importância dela é enorme e extremamente importante para qualquer curso de ciências exatas. Talvez seja a matéria que mais vai ter sequências dadas, tanto em cálculo 2, quanto em equações diferenciais, quanto em cálculo vetorial. Então ela vai estar sempre pertencendo à vida de todo estudante de ciências exatas, seja engenharia ou matemática, física, vai estar percorrendo durante toda a vida dele, do estudante, o estudo de derivadas. Apesar da simplicidade do conceito, o estudo de derivadas necessita de uma grande bagagem anterior de estudo, tanto de limite quanto de matemática básica. Em suma, você tem que saber muito bem tudo que você estudou até agora para conseguir entender com bastante solidez quais são o conceito que vai ser utilizado de derivada. Bom, vamos analisar de onde vem a derivada. A derivada, os estudos iniciais, vêm da física. Quando a gente queria estudar a velocidade de um corpo em movimento. O problema que a gente tinha você não tinha os equipamentos que a gente tem hoje. Então você tem que imaginar uma coisa bem rudimentar. E imagine que uma pessoa vai estar, por exemplo, medindo o tempo de acordo com as batidas do seu coração. Então, como é que eu vou estudar o movimento de um corpo para conseguir estimar qual é a velocidade fazendo isso? Vamos começar de uma maneira bem simples. Um movimento fácil de você obter é um movimento em queda livre. Então vamos colocar aqui, movimento em queda livre. Como é que eu posso estudar um movimento desse? Eu posso pegar um corpo, colocar no alto de uma plataforma e vou jogar aqui um corpo que seja razoavelmente massivo. Por exemplo, uma esfera de metal ou uma bigorna, daquelas que caem na cabeça do pica-pau o tempo todo, nos desenhos animados. Suponha que você está aqui num lugar bem alto, tá? Então coloca aqui, sei lá, 40, 50 metros. Talvez assim, o alto de um viaduto bem grande assim. Aí você vai pegar essa bolinha e vai soltar, e você vai colocar aqui umas marcações dizendo qual é a altura que você está. Então a gente vai medir a distância a partir daqui de cima, a partir do alto da plataforma. E você vai deixar a bolinha cair e verificar qual é a distância que ela percorreu a cada batida de coração. É uma coisa meio no olhômetro mesmo, né? Você tem que imaginar que a batida de coração dá entre mais ou menos 60 e 80 batidas por minuto ali. Uma pessoa normal, se ela estiver descansada num momento de tranquilidade. Então você pode estimar ali que dá mais ou menos uma batida por segundo. Tá, vamos fazer isso? Vamos começar a colocar isso em gráficos e verificar como é que a gente pode fazer para obter a velocidade de um corpo, dado o conhecimento que a gente tem da posição dele em cada instante. Então aqui o que a gente vai fazer é soltar a bolinha. Imagina que aqui eu soltei a bolinha e a bolinha vai andar essa distância aqui. Então aqui no tempo, aqui no início ela está no tempo igual a zero. Então no tempo igual a zero, a gente pode colocar aqui a posição igual a zero. Eu vou colocar a mesma marcação que os físicos usam. Então aqui é S igual a zero. Tá, os matemáticos costumam utilizar sempre X. Os físicos usam S, que vem de space, em inglês. Tudo bem, vou usar a deles aqui, que talvez vocês já estejam mais acostumados a isso. Então aqui agora eu vou colocar com tempo igual a 1. Essa bolinha vai estar, se tudo der muito correto e a pessoa tiver uma sensibilidade boa, ela vai estar aqui em 5 metros. Tá aqui então 0 metro. Bom, beleza. Então a minha bolinha vai estar andando aqui nessa linha. Tem mais ou menos aqui embaixo. E aqui
na minha primeira batida de coração, a gente marca aqui a distância de 5 metros. Ah, tá ótimo. Agora vamos continuar fazendo isso até a gente ter uma altura maior aqui. Vamos botar aqui um t igual a 2 segundos. Então a gente vai ter aqui t igual a 2 segundos. A gente vai estar numa distância. Se tudo aqui der muito certo, você vai estar medindo aqui 20 metros. Não se preocupa em saber quais são esses valores aqui. Imagina que você está medindo mesmo. Então você viu, em 2 segundos, na segunda batida de coração, ele chegou o corpo estava na posição de 20 metros a partir do topo. Bom, beleza. No 3 aqui, está aqui embaixo mais ou menos. Está aqui com tempo igual a 3 segundos. Você vai chegar numa posição, se tudo é muito correto, de 45 metros. Mas faz de conta que isso aqui foi obtido por alguém fazendo as medições. Tá? A gente pode colocar isso num gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é o ponto 00. Você tem que sempre imaginar aqui que a gente está numa situação em que a gente diz aqui que o ponto, sei lá, um ponto A, que eu vou colocar aqui 1, 5, aqui representa tempo e aqui posição. Então você vai ter um gráfico onde no eixo X é o tempo e no eixo Y está a posição. Então, lá em cima, quando minha bolinha está aqui, eu vou marcar aqui o ponto A, que é o ponto 00. Tá? Observa aqui, ó, aqui embaixo você vai ter no eixo X o tempo, no eixo Y o espaço. Quando eu colocar agora no tempo igual a 1, ele vai ter que estar na posição 5. Então aqui vai ter, estou ali colocando o ponto B. Quando eu estou agora em 3 segundos, em 2 segundos ele está em 20 metros. Então, deixa eu marcar aqui o ponto 2, 20. Observa aqui, ó, passando 2 e aqui está no 20. Tá? E o último que a gente marcou ali foi o ponto 3, 45 metros. Né? Eu acredito que qualquer coisa acima disso seria muito difícil de uma pessoa poder medir. Tá? 3 segundos eu acho muito difícil. Mas, de qualquer maneira, isso aqui era o tipo de recurso que se tinha mais ou menos lá 1700 e pouco, final ali de 1700. Desculpa, do século XV, início do século XVI, você tinha ali era batida de coração. Então era esse aqui que o pessoal tinha em mãos para trabalhar. Bom, isso aqui, pessoal, já é um avanço muito grande. Tá? A gente já consegue, com isso aqui, poder definir coisas novas. Nós vamos definir, então, velocidade aqui como a variação da posição dividido pela variação de tempo. A gente costuma escrever variação usando o símbolo delta. A gente vai colocar aqui ΔS sobre ΔT, que vai ser a variação do espaço sobre a variação do tempo. Em outras palavras, isso aqui vai ficar S final menos o S inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Obviamente, não me interessa fazer uma medição de velocidade com um tempo longo, com um tempo grande. Por quê? Porque isso aqui vai ser uma velocidade média. Interessa para mim a velocidade num tempo muito curto, ou seja, a velocidade instantânea do corpo. Então, para isso, o que a gente precisaria? A gente precisaria de medições muito próximas da posição e um controle muito grande do tempo. E isso o pessoal não tinha. Então, tem que se dar um jeito de, matematicamente, obter algum jeito de se calcular essa velocidade num tempo muito curto, sendo que eu não tenho instrumento para isso. Aqui que entra a matemática. Aqui que é a parte bonita da coisa. Vamos começar aqui colocando como um tempo inicial igual a 1 segundo e o tempo final igual a 2 segundos. A gente vai ter aqui a posição inicial sendo 5 metros e a posição final igual a 20 metros. Então nós teremos aqui a velocidade igual a variação, vai ficar 20 menos 15, 20 menos 5, 15 metros, dividido por 2 segundos menos 1, 1 segundo. Ou seja,
eu vou ter uma velocidade média aqui de 15 metros por segundo. Aqui, quando eu estou avaliando o tempo entre 1 e 2. Vamos ver graficamente o que isso significa. Graficamente, o que a gente vai fazer? Eu vou puxar esse triângulo aqui. Tá, vou botar um ponto aqui também. Com isso, o que a gente tem? A gente vai ter como analisar agora o ΔT e o ΔS. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então aqui, ó, aqui embaixo, nós vamos ter o nosso ΔT. Observe que o ΔT vai ficar 2 menos 1, que é 1 segundo. E aqui você vai ter o seu nosso ΔS. Se você observar bem, ó, aqui o topo está em 20, a base está em 5, então esse ΔS aqui é igual a 15 metros. E aqui o ΔT é igual a 1 segundo. Aqui a gente tem T, aqui a gente tem S. Aqui o S em metros. E aqui o tempo em segundos. Bom, se você observar com bastante atenção, você olha para cá, ó, se você colocar aqui um ângulo alfa, a gente vai ter aqui a tangente de alfa sendo igual a o cateto que está longe, que vai ficar o ΔS, sobre o cateto adjacente, que é o ΔT. E esse aqui vai ficar exatamente igual a 15 metros por segundo. Em outras palavras, o que a gente está fazendo aqui é buscando um triângulo e vendo a inclinação desse triângulo. Isso aqui é o que vai nos dar a velocidade. Essa que está aqui é a ideia central de derivada. Na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma função, vai fixar um ponto, e a gente vai trazer um ponto que está mais além ou mais aquém, na proximidade dele, e verificar como é que essa reta está inclinando. Como é que esse triângulo aqui está alterando a inclinação dele. Isso aqui é o que a gente vai fazer. Tá? Vamos voltar aqui para a gente entender isso melhor utilizando o gráfico. Vamos aqui voltando aqui para o GeoGebra. Aqui, ó. Se você observar bem, ó, a gente tem essa função que a gente estava estudando aqui. Na verdade, vai ser a função S de t igual a 5t ao quadrado. Essa aqui vai ser a função que vai dar a posição do móvel em relação ao tempo. Na verdade, a altura que esse móvel está, mas não em relação ao chão, em relação ao topo aqui da plataforma. Agora, vamos analisar como é que fica esse gráfico quando eu começo a trazer o ΔT para valores menores. Então, vamos botar aqui ΔT igual a 0,5, ΔT igual a 0,1, 0,01, e vamos avaliar como é que fica a inclinação desse triângulo. Ou seja, eu quero saber, na verdade, qual é o valor da tangente de A quando esse ΔT está cada vez menor. Na verdade, a gente vai fazer quando o ΔT tende a zero, por isso é um limite. Pois bem, retornando aqui à situação anterior, eu tenho aqui no gráfico, sem meus desenhos, a gente tem aqui o ponto BC e E, representando aqui ΔT, o CE representando ΔS, e a gente pode botar a função aqui, que é S de t igual a 5t ao quadrado, que eu não tinha colocado antes. Vou colocá-la aqui para vocês verem. Observa como é que os pontos da função batem exatamente em cima dos pontos que eu tinha marcado aqui. Bom, para entender o que significa aqui colocar que o ΔT vai tender a zero, em outras palavras, vai ser eu chegar a esse ponto E aqui cada vez mais próximo do B, porque o ΔT está aqui embaixo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui uma reta representando, para ficar mais fácil a visualização, aqui os pontos B e C. Então aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e andar com esse ponto E para a gente verificar o que acontece com a reta. Observa bem, ó, conforme eu vou pegando esse ponto E e me aproximando de B, essa reta aqui é constituída por BC, que na verdade é uma secante à função aqui que está em verde, 5x ao quadrado. Conforme eu vou diminuindo esses valores aqui, ó, conforme eu vou diminuindo o ΔT, esse triângulo vai se aproximando
aqui da inclinação da reta no ponto B. Desculpa, a inclinação do triângulo vai se aproximando da inclinação da reta, da função. Observa bem, conforme eu vou chegando aqui, cada vez mais essa reta aqui, que está em preto, vai se aproximar da tangente da função. Essa aqui é que é a derivada. A derivada vai ser exatamente o quê? A inclinação dessa reta nesse ponto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ΔT, que aqui é representado pelo segmento BE, e vou diminuir ele, diminuir, até que esses pontos B e E se confundam. Quando esses pontos se confundirem, é porque você está na inclinação da função nesse ponto. Essa é que é a noção de derivada. Tá? Então eu vou ficar andando aqui, ó, e você tem que observar que a secante aqui cada vez vai se aproximar mais da tangente no ponto. Pois bem, deixa eu limpar aqui o quadro da gente, para a gente conseguir entender isso melhor. Nós temos aqui duas formas basicamente diferentes da gente definir derivada. Uma é quando eu tenho um ponto 1. A gente tem aqui a função, vamos escrever ela f. Em vez de ficar trabalhando aqui só em t, que a gente estava trabalhando em física, vamos passar essa função para x, que é o que normalmente se trabalha com matemática. Então a gente vai ter aqui f de x igual a 5x ao quadrado. A minha pergunta é, qual a inclinação da tangente no ponto x igual a 1, que é o ponto que a gente tinha marcado B aqui. Observa aqui, ó, meu ponto B está no ponto x igual a 1. Então, qual a inclinação da tangente? Pergunta é essa. Qual a inclinação da tangente à curva? A curva de f de x igual a 5x ao quadrado no ponto x igual a 1. A pergunta é essa. Se você trouxer aqui cada vez mais para cá o ponto E, observa que no GeoGebra, eu vou cada vez mais me aproximar da tangente da função. Isso aqui que é a derivada. Para proceder a essa conta, é bom a gente dar uma revisada aqui no que a gente fez antes no gráfico. Deixa eu colocar aqui o gráfico, mais ou menos essa função, para a gente enxergar isso aqui. Então, a gente tinha mais ou menos isso aqui, ó. E aqui a gente tinha uma função do segundo grau, né? Onde aqui eu tinha o ponto 1 e aqui o ponto, o valor aqui em y5, tá? Que aqui estava o ponto 1, 5. O que a gente fazia? Eu começava aqui, vou botar um ponto aqui que pode variar, que você pode chamar de qualquer nome, mas eu vou chamar de x mesmo, tá? Então aqui está o meu ponto x e aqui vai estar o f de x. Você deve observar aqui, ó, que essa grandeza aqui vai ficar igual a f de x menos 5. E essa grandeza que está aqui, esse comprimento, é x menos 1. Não, só lembrando, né? X é a distância. Vai daqui, o ponto 0 até o x. 1 vai ser a distância daqui até aqui. Essa distância que está aqui no meio vai ficar o x menos 1, da mesma forma que o f de x menos 5. O que a gente está aqui avaliando, na verdade, vai ser esse ângulo aqui, ó, né? Que a gente vai ter aqui que a tangente de alfa vai ficar igual a f de x menos 5 dividido por x menos 1. Isso aqui, na verdade, é o que a gente tem. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar esse valor de x e vou mandar para lá, me aproximando do 1. Então, aqui o x, uma hora vai estar aqui, outra hora vai estar aqui assim. Ó. Aí nós vamos ter uma tangente passando por aqui assim. Mais ou menos eu vou ter isso aqui. Ó. Até que a gente vai ter uma... Quando chegar os dois pontos muito pertinhos aqui, a tangente... Desculpa. A inclinação de f de x menos 5 sobre x menos 1 vai ser igual à inclinação da reta tangente.
Aqui no caso, no início, a gente trabalha com secante, né? Então, o que a gente tem aqui? O que eu vou querer calcular? Eu quero calcular a tangente de alfa, vou botar assim, a inclinação da reta tangente. Como é que a gente tira? Na verdade, a gente só vai fazer o limite desse cara aqui quando x tende a 1. Ou seja, o meu x está vindo para lá. Ó. A gente vai ter aqui. A gente costuma escrever isso como f' de 1. O que significa isso aqui? Linha é um símbolo para derivada. Então a gente vai ter aqui a derivada da função f no ponto 1. Vai ficar igual limite, aqui quando x tende a 1, de quê? De f de x menos 5 dividido por x menos 1. Mas quem é f de x? Vai ficar, no caso aqui, 5x ao quadrado. Então vai ficar 5x ao quadrado menos 5 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Observa que isso aqui dá uma indeterminação 0 sobre 0. Porque vai ficar 5 menos 5 sobre 1 menos 1. Então a gente vai ter que tirar essa indeterminação. Então aqui vai ficar o limite. Se você observar bem, eu posso botar o 5 em evidência. Aí vai ficar x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Quando x tende a 1. Então a gente vai ter aqui igual limite de 5 que multiplica x mais 1 que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Quando x tende a 1. Como é que eu tiro essa indeterminação? Aqui e aqui. Então, no final das contas, vai ficar o quê? 5 que multiplica 1 mais 1, 5 vezes 2, que dá 10. Em outras palavras, a reta tangente vai ser algo assim. Né? Y igual a ax mais b. Só que o a aqui está dado. No caso, o a, só lembrando, é o coeficiente angular, que dá, na verdade, é a inclinação da reta. Né? Então, a gente tem aqui a reta dada por y igual a 10x mais b. Bom, como é que eu pego o ponto? Eu sei que o ponto 1, 5 pertence à reta. Então, a gente pode escrever quando o x é 1, y é 5. Então, 5 é igual a 10 mais b. Quanto é que dá b? Igual a menos 5. Então, a minha reta tangente é y igual a 10x menos 5. Vamos ver aqui no GeoGebra. Eu vou avaliar essa função aqui, ó, agora. Vou gravar ela aqui para você. Tá? Vou deixar ela aqui bem salientada. E aqui a inclinação da reta tangente no ponto x igual a 1. Ok, deixei os dois aqui salientados para você ver bem isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra. Vamos agora para o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra, o que a gente tinha ali? Inicialmente é o mesmo triângulo que eu tinha deixado antes, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar este triângulo daqui, tá? Só para você enxergar melhor. E vou colocar aqui a reta tangente y igual a 10x mais 5. Então, aqui eu tenho a função f de x igual a 5x ao quadrado. E vou colocar aqui a função agora. Vou escrever aqui 10x, no caso, menos 5. Olha ali como ela bate exatamente em cima ali do ponto B. E eu posso aumentar ela, que você vai ver que, na verdade, eu só tenho aqui em comum o ponto B nela. Isso porque eu calculei o limite. Ou seja, eu trouxe o ponto que estava o ponto X, que era um ponto. Voltando para cá. Era um ponto aqui qualquer acima de 1. Aqui comecei a trazer o ponto 1 para cá. Posso voltar ali para você enxergar isso. Botando aqui o triângulo, talvez deixe tudo mais claro.
Aqui o ponto E seria o ponto X. Eu começo a trazer esse ponto para cada vez mais perto. Quando esse triângulo fica extremamente pequeno, ele começa a se aproximar da tangente da função, não mais uma secante. Observa que aqui é secante, né? O que é uma secante? É um segmento que corta uma curva em 2 pontos. Então, corta aqui e aqui. Mas conforme o E se aproxima do B, a gente vai se aproximando de uma tangente. Ou seja, o ponto C vai se confundir com o ponto B. No momento que isso acontecer, você vai ter uma tangente. E com isso, a gente criou então um método de calcular a inclinação da reta tangente num dado ponto. Tá? Vamos a alguns exercícios para a gente fundamentar melhor o que a gente aprendeu até agora. E depois eu vou dar uma segunda possível definição de derivada para vocês. Na verdade é a mesma coisa, só que com uma visão um pouquinho diferente. E ela facilita o cálculo da derivada para um ponto genérico, em vez de um ponto que a gente calculou aqui. A gente calculou a derivada aqui no ponto x igual a 1. Né? Eu quero um ponto genérico. Aí a gente vai criar a função derivada. Bom, vamos lá, vamos parar de papo agora e vamos começar a botar a mão na massa. Antes de dar início aqui aos exercícios, eu acho que é bom a gente ter aqui a definição da derivada em relação a um ponto. Eu estou dando um ponto aqui a toda hora x0. Vamos colocar aqui a definição. Dado que f' de x vai ficar igual ao limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Vou deixar aqui a definição de derivada para a gente ter ela. Vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Aqui no primeiro. Calcule para as funções abaixo o valor da derivada da função f no ponto x0 dado. Então, aqui no 1a, como é que nós vamos ter aqui? F de x é igual a cosseno x e o ponto x0 é π sobre 4. Bom, o f de x está cosseno x, não tem que mexer, mas embaixo aqui nós vamos ter f de x0 vai ficar igual a f de π sobre 4. E f de π sobre 4, como f de x é igual a cosseno x, vai ficar igual a cosseno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Legal, agora a gente pode montar o limite ali. Vai ficar limite. Quem é o f de x? Cosseno de x. Menos f de x0, a gente vai ter menos raiz de 2 sobre 2. Dividido por... Aí a gente tem aqui x menos x0, que é π sobre 4, quando x tende a π sobre 4. Bom, inicialmente a gente vai ter, isso aqui é 0 sobre 0, não precisa nem fazer a conta, vai ficar cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 sobre x menos π sobre 4. Bom, agora você tem que saber limite agora, né? Lembrando que isso aqui dá 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é colocar u igual a x menos π sobre 4. Em outras palavras, eu chego esse π sobre 4 para cá, para ficar x menos π sobre 4 tendendo a 0. Né? Isso aqui vai me dar automaticamente que x é igual a u mais π sobre 4. Então nós vamos ter aqui o limite, quando u tender a 0, do cosseno de x, que é u mais π sobre 4, o cosseno de u mais π sobre 4, menos raiz de 2 sobre 2, dividido por u, quando u tende a 0. Bom, como é que a gente pode fazer aqui? Aqui eu vou ter que usar o que eu sei de trigonometria, né? A gente tem cosseno de a mais b, cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. Então vai ficar limite em cima do cosseno de u vezes cosseno de π sobre 4. Aí vai ficar do lado agora menos. Nosso limite aqui ficou meio espremidinho, mas a gente consegue entender. Eu vou colocar ele assim. Limite quando u tende a 0, botar em traço de fração. Aí vai ficar menos. Aí vai ficar cosseno a, cosseno b, seno de a, seno b. Desculpa. Menos aqui,
raiz de 2 sobre 2. Tudo isso vezes 1 sobre u. Dá no mesmo, né? Tá? De escrever o limite tudo em cima. Acho que aqui vai dar. Bom, agora é substituir aqui os valores limite quando u tende a zero. De quem? Cosseno de u vezes cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de u vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui. Menos seno de u vezes raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui tudo dividido por u. Vamos ver aqui o que a gente consegue pôr em evidência, né? Eu consigo pôr aqui o raiz de 2 sobre 2 e vou juntar com o cosseno para conseguir usar os limites fundamentais. Então a gente vai ter aqui limite, quando u tende a zero, aí a gente vai ter aqui raiz de 2 sobre 2 multiplicado por cosseno de u menos 1. Então, eu juntei esse termo aqui com esse termo aqui, e no outro vai ficar menos seno de u vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por u. Então, para facilitar já a minha vida, eu já vou dividir isso aqui, esse em separado por u e esse em separado por u. Tá? Infelizmente aqui eu vou ter que usar um pedacinho daqui. Aí agora a gente vai ter, ó, esse raiz de 2 sobre 2 pode sair do primeiro limite, e aqui vai ficar limite de cosseno de u menos 1 sobre u, quando u tende a zero, menos raiz de 2 sobre 2 vezes o limite de seno de u sobre u, quando u tende a zero. Aí você tem que lembrar que esse limite é 0 e esse limite é 1. São dois limites fundamentais. Então aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1 dá menos raiz de 2 sobre 2. Então a gente, com isso, encerra o primeiro exercício. Deixa eu pegar tudo aqui para apagar e começar o segundo. Então a nossa primeira solução, deixa eu até anotar aqui. Isso aqui vai ficar igual. A derivada vai ficar f' de π sobre 4 igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Guardei ela. Vou apagar isso tudo aqui. Para a gente fazer os outros. Só vou deixar aqui a definição para a gente não esquecê-la. Vamos aqui para o 2 agora. Desculpa, 1b. Então aqui 1b agora. Na 1b, ele pede a derivada de raiz de x no ponto x0 igual a 1. Bom, a primeira coisa que tem que fazer, tem que olhar para cá, né? Então a gente vai ter limite de f de x menos f de x0. Ou seja, quanto é que é o f de x0? Vai ficar igual a f de 1. Vai ficar igual a raiz de 1, que é 1. Então agora a gente tem esse limite para calcular. Então a gente vai ter aqui limite quando x tende a 1, que é o x0, de f de x, raiz de x, menos f de x0, menos 1, dividido por x menos x0, x menos 1. Isso aqui vai dar 0 sobre 0, né? Porque vai ficar 1 menos 1, 0, menos 1, 0. Agora, a forma que você vai fazer isso aqui depende de você. Você pode mudar a variável, colocar o igual a raiz de x e fazer esse cara aqui embaixo virar ao quadrado, ou você pode simplesmente fazer isso aqui. Raiz de x mais 1 dividido por raiz de x mais 1. Ou nesse, eu acho que para esse problema simples aqui, eu acho que isso aqui é mais fácil. Então esse aqui vai ficar limite quando x tende a 1, quadrado primeiro menos quadrado segundo, vai ficar x menos 1 em cima, embaixo vai ficar x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Esses dois aqui, ó, eu posso cortar.
E quando eu corto, eu verifico o resultado. Vai ficar 1 sobre 1 mais 1, 1 sobre 2. Essa aqui, ó, bem mais fácil, né? A gente tem aqui o resultado. Aqui f' de 1 é igual a 1 sobre 2. Mais tranquilo. Vamos dar uma olhadinha aqui na C. A C é um pouquinho mais complicadinha. Eu vou deixar mais espaço aqui. Então vamos lá. Aqui na C agora. Ele fala aqui que f de x é igual a 2 elevado a x. E aí a gente tem x0 igual a 1. Então, a primeira coisa, quem é f de x0 vai ficar igual a f de 1. E esse f de 1 vai ficar igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Bom, beleza. A gente já tem aqui alguma coisa para trabalhar. Vamos lá para a definição do limite. Então, a gente vai ter aqui f' de x vai ficar igual a limite de 2 elevado a x, que é o f de x, menos 2 elevado a 1, que é 2, que é o f de x0, dividido por... A gente tem aqui x menos x0, x menos 1, quando x tende a 1. Bom, aqui também dá 0 sobre 0. Né? 2 elevado a 1, 2, menos 2, 0 sobre 0. A gente vai ter, então, que fazer uma alteração para conseguir utilizar o limite fundamental exponencial. Então vai ficar limite, quando x tende a 1. Primeira coisa que eu posso fazer é isso, né? Colocar aqui 2 elevado a x menos 1 vezes 2 menos 2 dividido por aqui x menos 1. Para que eu faço isso? Para ficar todo mundo com a mesma variável aqui, x menos 1. Agora eu posso colocar igual ao limite de 2 multiplica 2 elevado a x menos 1 dividido por x menos 1. Opa. Quando x tende a 1. Aí o que a gente vai fazer? Mudar a variável. Eu posso colocar aqui o igual a x menos 1. Para passar isso para cá, vai ficar x menos 1 tendendo a 0. Eu tenho todos eles com x menos 1. Meu objetivo aqui foi colocar todo mundo na mesma variável para facilitar a minha vida. Mas você não era nem obrigado a fazer isso, não. Tá? Podia começar diferente. Então aqui a gente vai ter que o x é igual a u mais 1. Então esse cara aqui eu posso tirar o 2, né? Quando x tende a 1, u vai tender a 0. Só olhar para cá, né? X tende a 1 implica que o u vai tender a 1 menos 1, que é igual a 0. Então esse cara aqui vai ficar 2 vezes o limite, quando u tende a 0, de 2 elevado a u menos 1 sobre u. E a gente sabe que isso aqui é um limite fundamental, né? A gente vai ter que ele vai ficar igual a... Vou puxar esse carinha aqui para baixo. Vou dar uma sequência natural aqui. Isso aqui, então, vai ficar igual a 2 vezes... A gente sabe que 2 elevado a u menos 1 sobre u, quando u tende a 0, vai ficar 2 log neperiano de 2. Tá? O 2, esse 2 aqui veio da frente, né? E a gente sabe que esse cara aqui vale log neperiano de 2. Então, a gente já tem aqui esse resultado também. Então, a gente tem aqui f' de 1 é igual a 2 log neperiano de 2. O exercício D eu deixo aí para vocês tentarem, né? Fica aí para conta de vocês aí. Agora, vamos passar para o outro exercício. Exercício 2 agora. O exercício 2 ele pede para usar a definição por limites, mas observa que não dá nenhum ponto. Tá? É conveniente, quando eu faço isso, de utilizar uma segunda definição de derivado, uma definição um pouquinho diferente. Dá uma olhada aqui que você vai entender que ela não tem nada demais. Eu vou traçar aqui um gráfico. Eu vou deixar aqui a primeira definição e deixar a segunda embaixo. Aqui, vou traçar um gráfico aqui. Vocês de x e f de x. Vou traçar mais ou menos aqui a mesma função de antes. Mais ou menos essa.
onde aqui estava o 1, eu vou botar aqui só a x0. Tá? E aqui vai ficar um x. Agora, o x0 não é mais o ponto. X0 não é mais o ponto onde eu tinha marcado aqui para sobre 4. Deixei o x0 um ponto genérico. Tá? Se você olhar aqui, esse carinha que está aqui embaixo é o ΔX. Tá? Esse carinha que está aqui vai ficar o ΔY. E aqui você vai ter a secante. Mesma coisa, aqui vai ter o ângulo alfa. Então eu posso colocar aqui f' de alfa, f' de x, x0. Aqui vai ficar limite. Limite. Aqui de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero. O que é a diferença? Antes eu tinha aqui x menos x tendendo a x0. E aqui eu vou ter o ΔX tendendo a zero. Ou seja, eu pego essa grandeza e tendo ela a zero. Aqui há uma diferença muito grande desse limite para esse. Nesse limite aqui, o primeiro, acompanha ali a setinha, a variável é x. O x está tendendo a x0. E aqui a variável é ΔX. O ΔX está tendendo a zero. Tá? Então há uma diferença grande. E aqui, ó, como você tem o x, esse cara que está aqui, que é o x da gente, eu posso dizer que ele é o x, vou botar aqui assim, eu posso dizer para você que o x vai ficar igual a x0 mais ΔX. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a minha variável agora é ΔX, não é mais x. Então eu tenho que tirar o x do da minha conta. Então, enquanto esse cara aqui ó, vai continuar sendo f de x0, e eu posso deixar ele como f de x0, porque ele é uma constante, esse cara que está aqui, né, faz de conta que bateu aqui certinho em cima. Vou tentar melhorar isso. Espera aí. Pra cá. Esse cara que está aqui, para mim, vai ficar f de x0 mais ΔX. Ficou meio torto aqui. Porque aqui, ó, esse cara que está aqui vai ficar igual a x0 mais ΔX. Então, esse cara que está aqui, que é a imagem, que ficou meio feio, deixa eu escrever de novo. Esse cara aqui, que é a imagem, deixa eu colocar ele aqui. Vou botar aqui f de x final, vamos botar assim. O x final, então, vai ficar igual a x0 mais ΔX. Como é que vai ficar o ΔY? Você vai ter ΔY, vai ficar igual ao final, f de x final, menos f de x inicial, que é o x0. Mas quem é o x final? É x0 mais ΔX. Então isso aqui vai ficar f de x0 mais ΔX, menos f de x0. Repetindo esse cara aqui, desse lado, eu vou dizer que f' de x, em vez de escrever então ΔY, eu vou escrever limite. Quem é o ΔY? F de x0 mais ΔX, menos f de x0, menos o inicial, está aqui, dividido por ΔX. Quando ΔX tende a zero. Ou seja, você muda a ideia de um x que simplesmente a gente usava ele de uma forma comum para x0 mais ΔX. E minha variável passa a ser ΔX. Isso aqui é muito conveniente você usar essa definição de derivada, que é só uma adaptação da outra, na verdade, e uma mudança de variável. Se você colocar aqui ó, x menos x0 para cá e chamar essa variável de ΔX, vai dar no mesmo. Tá? De fazer isso aqui. Isso aqui é conveniente quando eu quero uma função derivada. Ou seja, eu quero saber derivada num ponto qualquer, que não me interessa qual. Tá? Então, é muito bom para esse tipo aqui. Vamos trabalhar com ele que vocês vão entender melhor agora. Vou pegar aqui e fazer o primeiro utilizando essa definição alternativa de derivada. Dá uma olhada aqui. Ó. A gente vai ter aqui no 2, então, letra A. A gente tem aqui f de x igual a seno de x. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou estar trabalhando aqui. Você deve observar o seguinte. Esse x0, que a gente está colocando aqui, é um x genérico. No caso aqui eu tinha f de x0. Tentei corrigir isso. Se eu trocar esse x0 por um x genérico, é só trocar esse cara aqui por esse. Tá? Aí a minha definição
vai se tornar essa aqui, ó, f' de x. Eu estou trocando x0, que na verdade é um ponto que eu estou colocando na frente, é um ponto qualquer, para x simplesmente. Então vai ficar limite, quando ΔX tende a 0, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Por isso que essa fórmula é boa. Porque aqui, ó, eu só troquei um número daqui para todo mundo lá de x0 para x. Só daqui para cá eu só troquei x0 para x. E eu posso fazer isso por quê? Porque na verdade eu só estou trocando qual é o valor da função que eu estou procurando. Tá? No caso da gente vai ficar aqui f' de x. Vai ficar limite. Quando ΔX tende a 0. Quem é f de x mais ΔX? Vai ficar seno de x mais ΔX. Menos f de x, menos seno x. Dividido por ΔX. E aí eu vou utilizar as minhas bruxarias aqui de trigonometria para sair do problema. Né? Como é que a gente vai proceder? Vai ficar limite. ΔX tende a 0. De. Aí vai ficar seno de A mais B, seno A. Cosseno B. Mais seno B. Vezes o cosseno A. Menos o seno X. Vamos ver aqui. Esse troço todo aqui vai ficar dividido por ΔX. Aqui eu botei um ΔS sem querer. Deixa eu corrigir. Isso aqui é ΔX. Então vai ficar seno x, cosseno ΔX, mais seno ΔX, cosseno x menos seno x. Eu vou poder colocar aqui o seno x evidência. Então vai ficar limite ΔX tendendo a 0 de seno de x, que multiplica cosseno de ΔX mais, menos 1. Aí vai ficar aqui mais, esse cara aqui, está dividido por ΔX. Aí vai ficar mais seno de ΔX. E esse cara aqui eu vou botar junto, sobre ΔX. E aqui vezes o cosseno de x. O que eu vou botar junto? Eu sei que esse limite é 1. E eu sei que esse limite aqui é 0. Então esse cara vai ficar igual a seno de x vezes 0 dá 0. Esse cara dá 1, vai ficar igual a cosseno de x. E isso aqui facilita bastante. Se eu quisesse, por exemplo, como um exercício anterior, se eu quisesse calcular f' de π sobre 4. Se eu sei que f' de x aqui é igual a cosseno de x, f' de π sobre 4 vai ficar cosseno de π sobre 4. Isso aqui é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, eu não preciso calcular tudo da forma anterior. Eu posso calcular dessa forma aqui. Como é que eu fiz? Eu só troquei o x0 aqui, nessa forma, por um x qualquer. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque é o valor da função. É só troquei o valor aqui da função que está entrando. Com isso, a gente calcula a função derivada. Se eu tenho que f de x é igual a seno x, a função derivada de f de x vai ficar cosseno de x. Tá? Deixa eu salientar isso aqui bem. Para ficar bem evidenciado isso. Se eu estou dizendo para você aqui, se f de x é igual a seno de x, o que a gente calculou? Que f' de x é igual ao cosseno de x. Tá? Se você repetir esses cálculos aqui, no primeiro, voltando aqui para um A, repete todos os cálculos aqui que eu fiz, para f de x igual a cosseno de x. Né? Então, f' de x vai ficar igual a limite. Estou deixando isso meio como um trabalho para você. Tá? Então, cosseno aqui de x mais ΔX menos cosseno de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a 0. Você vai encontrar isso aqui, se você continuar essa conta, você vai encontrar esse valor aqui, ó, igual a menos seno x. Igual a menos seno de x. Então, se você quiser aqui f' de π sobre 4,
vai ficar igual a menos seno de π sobre 4, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Tá? A vantagem de fazer por esse método aqui é que você encontra a derivada para qualquer ponto, tá? Indistintamente. Então, assim, vale para você. Para o vídeo, dá uma olhada no... Faz esse desenvolvimento aqui, que é muito parecido com o outro, e verifica que o resultado que a gente encontrou é o mesmo. Tá? Isso é uma coisa legal de fazer. Agora, vamos dar uma olhada aqui no 2b. Como é que vai ficar aqui o 2b? No 2b eu tenho f de x é igual a 3x ao quadrado. Se eu quero aqui calcular direto pela derivada, a primeira coisa que eu devo fazer é isso aqui. Ó. F de x mais ΔX vai ficar igual a 3, que multiplica x mais ΔX ao quadrado. O que eu vou fazer? Aplicar a função composta. Basicamente só isso. Veja aqui quanto é que dá essa conta. Vai ficar 3 quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente tem isso. Agora eu vejo o limite. F' de x vai ficar igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x. Então vai ficar limite de 3, vou passar a distributiva logo aqui, 3x ao quadrado mais 6x ΔX mais 3 ΔX ao quadrado. E aqui menos f de x, menos 3x ao quadrado. Eu tenho isso aqui, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Esse cara corta com esse, aqui vai ter um igual. Então aqui vai ficar limite. No caso aqui, posso botar quem em evidência? Eu posso botar 3 ΔX em evidência. 3 ΔX, aqui vai ficar 2x, aqui mais ΔX, e por ΔX. Quando ΔX tende a zero. Você deve observar que isso aqui dá um 0 sobre 0, né? Mas eu posso cortar aqui. Quando eu cortar aqui vai ficar 3, que multiplica 2x, mais 0, que vai ficar igual a 6x. Tá? De uma forma geral, você pode simplesmente fazer isso aqui. Se f de x é igual a vezes x elevado a n, a gente vai ter que f' de x é igual a... Você passa esse expoente para frente, a vezes n, vezes x elevado a n menos 1. Aqui vai funcionar. Ó. Quando tem 3x ao quadrado, passa o 2 para frente, 3 vezes 2. Aí o expoente vai ficar 2 menos 1, então vai ficar 6x, que é o que a gente encontrou aqui. Tá? Então, deixa eu frisar bem aqui, que é igual a resposta. Ou seja, essas derivadas aqui a gente faz de cabeça. Tá? Qualquer derivada do tipo ax a n. Ela é tranquilíssima de resolver. Vamos aqui para o último do da nossa lista aqui. Essa primeira parte da nossa lista. Ele quer que calcule aqui a derivada de f de x igual a log neperiano de x. Primeira coisa que você faz é f de x mais ΔX. Você pode preferir o primeiro método ou o segundo, tá? É teu critério. Então aqui vai ficar log neperiano de x mais ΔX. Tá? Então, como é que vai ficar aqui f' de x? F' de x vai ficar igual ao limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, que é log neperiano de x mais ΔX. Aí a gente vai ter aqui menos log neperiano de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Bom, o que a gente... Eu tenho que procurar aqui quais são as propriedades que eu uso do limite. Primeira coisa que a gente tem aqui é uma divisão, né? Então vai ficar... do log neperiano. Propriedade do log aqui. Eu tenho aqui que log de A menos log de B é log de A sobre B. Então vai ficar limite de... botar assim 1 sobre ΔX vezes log neperiano de x mais ΔX
sobre x, né? Eu botei um traço de fração pequeno, mas ele é grande. Tá? Esse cara aqui que está multiplicando vai virar expoente. Então ele vem para cá. Vai ficar igual limite, quando Δx tende a zero, de log neperiano. Esse aqui, né, log neperiano de x mais Δx sobre x é a mesma coisa que escrever 1 mais 1 sobre x vezes Δx, aqui elevado a 1 sobre Δx. Esse cara aqui vira expoente. Né? Aqui eu só fiz a soma da fração. Bom, o que a gente tem agora? A gente tem um dos limites fundamentais, que é vou até botar o limite aqui. Deixa eu ver se eu consigo um espaço. Aqui, ó, limite de 1 mais ax elevado a 1 sobre x. Quando x tende a zero, vai ficar igual a e elevado a a. Então, esse cara aqui, eu posso colocar o log neperiano para fora. Log neperiano do limite. Quando Δx tende a zero, aí vai ficar 1 mais 1 sobre x vezes Δx elevado a 1 sobre Δx. O que você tem que perceber aqui é que a variável é Δx e não x. Então, esse cara aqui vai ficar igual a e elevado a log neperiano de e elevado a 1 sobre x. E quem é esse cara? 1 sobre x log neperiano de e, que é 1 sobre x. Essa aqui é uma das derivadas mais importantes que tem. Tá? Então a gente tem aqui, vou até marcar aqui, f' de x igual a 1 sobre x. Tá? E a gente, com isso, finaliza aqui a questão 1 e 2. Vamos para aqui, para a questão 3 e 4. Nas questões 3 e 4, nós vamos utilizar aqui a noção da física que a gente tinha antes. A gente foi feita lá no início da nossa teoria. Dá uma paradinha aqui para eu... Então tem um corte aqui na questão 3. Então vamos lá. Um móvel percorre uma curva obedecendo, então, 3, 2, 1. Iniciando então a questão 3. Inicia o corte daqui. Virando então aqui o nosso quadro, nós temos: um móvel percorre uma curva obedecendo a equação horária S no instante t0. Determine sua velocidade de aceleração nesse instante para cada um dos casos abaixo. Aí tem aqui o primeiro caso. Bom, o que você tem que lembrar é o seguinte: a derivada do espaço da posição vai dar velocidade. Então aqui no 3A, derivada do espaço vai ficar S' de t. Aí eu vou estar derivando primeiro, e tem que lembrar que isso aqui é um limite, né? A derivada. Então, se eu tenho uma soma de funções, e eu posso separar os limites nas funções, eu vou poder separar aqui também. Esse aqui é um resultado um pouquinho mais geral, que eu deixei mais embaixo para demonstrar. Mas eu já vou aplicar aqui com vocês para vocês fixarem isso, depois eu demonstro. Na verdade você tem uma soma aqui de frações, a derivada da soma vai ficar a soma das derivadas. Então S' de t, derivo primeiro, vai ficar 2t. Derivo segundo, vai ficar mais 1. Aqui, quando eu tenho aqui derivada de 2, se eu tiver aqui f de x igual a 2, isso aqui equivale a escrever 2 vezes x elevado a 0. Passa isso para frente, para calcular a derivada, f' de x vai ficar 2 vezes 0 vezes x elevado a 0 menos 1. No caso aqui, eu só teria que fazer uma ressalva aqui para o x ser diferente de 0. Tá? Na verdade, vale para o x igual a 0 também. Isso aqui é só uma maquiada para eu usar a fórmula. Isso aqui, então, vai ficar 2 vezes 0, 0. Né? Então, essa fórmula seria válida para qualquer um diferente de 0. Na verdade, eu posso fazer aqui a derivada da função constante. Se eu tiver aqui f de x igual a c. Como é que é f de x mais Δx? O c é equivalente a c vezes x a 0. Opa. C vezes x elevado a 0. Então, fx mais Δx vai ficar c vezes x mais Δx elevado a 0. Isso aqui dá c
e esse aqui dá c. Então a gente vai ter aqui o limite da função constante, que é fx elevado a c, vai ficar limite, quando Δx tende a zero, de f de x mais Δx, c, menos f de x, menos c, sobre Δx. E isso aqui vai ficar... Você fala, é uma indeterminação 0 sobre 0. Eu falo, não, não é uma indeterminação. Uma indeterminação ocorre quando os números em cima são muito próximos de zero, mas não são zero, e os de baixo também. O de cima não, é zero mesmo. C menos C é igual a zero. E esse cara, Δx, ele não é zero, ele é próximo de zero. Então zero, sobre qualquer número que não seja zero, é o próprio zero. Então a derivada da constante é sempre zero. Então eu não preciso fazer a derivada desse cara aqui, menos 2. Então aqui a derivada do t ao quadrado dá 2t, a derivada do t dá 1, e a derivada do menos 2 dá 0. A única coisa que eu preciso fazer aqui, para saber a velocidade, no t igual a 2 vai ser a velocidade de 2, vai ficar igual a essa linha de 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então essa aqui é a velocidade do móvel. Deixa eu apagar isso aqui, porque ele pediu aceleração também. Então, como eu quero aqui a aceleração, o que vai ser a aceleração, na verdade? A aceleração a gente define a aceleração como a variação da velocidade em relação ao tempo. Né? Então, a gente tem aqui a fórmula da velocidade, que é o v de t, vai ficar igual a 2t mais 1. Então, a aceleração, se eu quiser a aceleração instantânea, a gente vai ter... Isso aqui é a aceleração média. Se eu quiser instantânea, geralmente chama até de alfa isso. Vou botar aqui a aceleração instantânea. No livro de física eu chamo de usar alfa. Vai ficar limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. E o que é isso aqui? É o limite do V final menos V inicial. Então V de t mais ΔT menos V de t, que é o V inicial, que é o V final, dividido por ΔT. Quando ΔT tende a zero. Em outras palavras, a aceleração de t, melhor dizendo, a aceleração de t vai ficar igual à derivada, né, da velocidade. Então, v' de t. No caso da gente é 2t mais 1, então derivado do primeiro dá 2, derivado constante dá 0. Então a gente vai ter aqui que a aceleração é constante nesse móvel. Aceleração constante. Tá? Vamos fazer o segundo já? A gente já tem todos os casos, né? Então aqui a aceleração é igual a 2. E aqui a aceleração vai ser igual a 2 em qualquer ponto, inclusive no 2. Aceleração é constante. Tá? Então dá um print aí na tela para você copiar e conseguir fazer. Vamos aqui para o próximo exercício. No exercício 4 agora. Exercício 4. Determine em cada caso a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0. Aqui eu vou até utilizar o GeoGebra com vocês, tá? Para ilustrar. Então aqui no A, você tem aqui f de x igual a x ao quadrado menos 2x no ponto x0 igual a 1. Então f' de x vai ficar igual a 2x. Como é que eu fiz isso? Passo o expoente para frente e diminui 1. Vai ficar 2x menos 2, aqui é x elevado a 1, né? Então passo 1 para frente, x elevado a 0. Ou seja, aqui vai ficar 2x menos 2. Como eu quero no ponto 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Bom, como é que vai ficar a reta? A reta é do tipo y igual a x mais b, sendo que o a aqui é a derivada, então vai ficar y igual a b. Como é que eu tiro isso? Eu substituo o ponto x igual a 1 na reta. Na verdade, a gente vai ter aqui f de 1 vai ficar igual a 1 menos 1 vezes 1, 1, né? Menos 2, que é igual a menos 1. Então a tua reta tangente vai ficar y igual a menos 1. Vamos dar uma olhada nisso no GeoGebra aqui, para a gente enxergar. Aqui está a função x ao quadrado menos 2x. E eu vou pegar aqui o y igual a menos 1.
Então vou botar aqui. Você vai ver ali que ela realmente é tangente no ponto. Vamos dar uma olhada nos outros aqui. O f de x igual a seno x. No exercício anterior, a gente calculou a derivada do seno x, né, que dá cosseno x. Então, eu já vou usar esse dado como uma verdade. A gente vai ter aqui agora, no B agora, eu já tenho aqui que f de x é igual a seno de x. A gente vai ter aqui que f' de x é igual a cosseno de x. Né? E ele está querendo saber a tangente em x igual a zero. Então f' de 0 vai ficar igual a cosseno de 0, que é igual a 1. Bom, então a gente vai ter aqui o ponto 0. Aqui eu esqueci de fazer o f de 0, vai ficar igual a seno de 0, que é igual a 0. Então aqui nós temos o ponto 0, 0 pertence a f. Tá? E eu quero saber a reta tangente. A gente sabe que a reta tangente vai ter inclinação 1. Então a gente vai ter aqui que y é igual a x mais b, sendo que o a é igual a 1. O b a gente vai ter que passar no ponto aqui, né? Então a gente vai ter o y igual a 0, x igual a 0. Então deixa eu colocar aqui ela, que é o y igual a x mais b. Agora, quando x for 0, y é 0, então 0 igual a 0 mais b. Então a gente vai ter b igual a 0. Então a reta tangente vai ficar y igual a x. Eu posso verificar aqui no GeoGebra ver se funciona. Aqui está a função seno x, está em torno do zero. E eu vou colocar aqui a função y igual a x. Observa ali que dá exatamente o que a gente está prevendo. Aqui a função da tangente com a reta. A reta tangente é y igual a x. Tá? O que mata aqui o nosso problema. Tá? Vou fazer o último aqui, o C. O resto aí fica para conta. Opa, aqui. Para a gente fazer o último, a gente tem aqui que f de x é igual a x elevado a 1 sobre 2. Eu já posso usar aquela fórmula que a gente viu antes. F' de x, passo o expoente para frente, sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Ou seja, isso aqui dá 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Como eu quero aqui x0 igual a π sobre 4, nós vamos fazer f' de π sobre 4, que vai ficar igual a 1 sobre 2 raiz de 4. 1 sobre 4, então. Tá ótimo. Tem f' de π sobre 4 igual a 1 sobre 4. A gente já sabe que a reta tangente vai ficar y igual a x mais b e o a igual a 1 sobre 4. Falta calcular o b. Tá ótimo. Aí eu tenho que verificar o ponto onde a função passa. Eu tenho que verificar então quanto é que é f de 4. F de 4 vai ficar igual a raiz de 4, que é 2. Né? Então a gente tem aqui o ponto 4, 2 pertence à reta. Então 4, 2 pertence à reta. Reta tangente, óbvio. Bom, então aqui o que a gente faz? A gente vai ter a função do tipo y é igual a x sobre 4 mais b, sendo que o ponto 4, 2 pertence à reta. Então 2 vai ficar igual a 4 sobre 4 mais b. Então nós vamos ter aqui que o b é igual a 1. Então a reta tangente vai ficar y igual a x sobre 4 mais 1. Vamos ver no GeoGebra se isso aqui realmente funciona. Vou desenhar aqui, então, vou traçar aqui a função f de x igual a raiz de x, dá essa aqui. E agora vamos colocar aqui a função x sobre 4 mais 1. Bate exatamente aqui em cima do 4. Observa aqui que em cima do 4 a reta e a função se confundem. Ó. Tá? Então a gente tem aqui que realmente aqui a reta que está em roxo, né, que é x sobre 4 mais 1, vai ser tangente à função y igual a raiz de x. Pessoal, então eu termino
aqui o primeiro vídeo sobre derivadas. No próximo vídeo, nós vamos ver a derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente. No vídeo seguinte, a gente vai ver regra da cadeia, regra da função inversa e, por último, o estudo da variação das funções. Com isso, com esses vídeos, a gente fecha a matéria de derivada. E eu espero aqui que esses vídeos sejam de bom uso aí para vocês. Dá um trabalho danado. Um abraço aí para todo mundo. Valeu!